Bom dia, meus amores. Então, sétimo ano, hoje nós estamos na página 60, certo? A página 60, nós vamos continuar aqui analisando o poema, tá? Porque agora me fugiu aqui. O cordel nada mais é do que um poema, né? Ele tem características próprias do cordel, a linguagem, certo? Mas ele tem algumas coisas bem características de poesia, né? De poema, ele tem rima, né? Principalmente o cordel brasileiro. Então, aqui na questão 18, nós temos aqui uma estrofe, a estrofe C, né? Do cordel ABC, ABC do Nordeste flagelado. Então, a gente vai reler essa terceira estrofe e analisar alguns recursos poéticos, tá? Então, olha lá. Caminhando pelo espaço, como os trapos de um lençol, para as bandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso. Aqui e ali um pedaço, vagando sempre vagando. Quem estiver reparando, faz logo a comparação de umas pastas de algodão que o vento vai carregando. Então, vocês percebam que tem versos que rimam com determinados versos, certo? Primeiro, nós vamos contar quantos versos tem essa estrofe. O verso, gente, é cada linha da estrofe, certo? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a letra A está perguntando o quê? Quantos versos compõem essa estrofe? 10 versos. Então, a gente chama essa estrofe de décima. Então, é uma décima, pois tem 10 versos, tá? Versos, relembrando, é cada linha da estrofe, tá? Então, isso aqui, tudo é uma estrofe. Cada linha é um verso, tá? Então, como ele tem 10 linhas, a gente diz que essa estrofe tem 10 versos. E a gente chama ela de décima, certo? Bom, letra B tá pedindo para localizar as rimas, tá? Usando lápis de cor para indicar. Não necessariamente precisa ser lápis de cor, mas a gente vai usar letras, tá? Então, olha só. Cada rima a gente vai pôr uma letra. Então, a gente vai começar com letra A. Então, o primeiro verso, vocês vão colocar a letra A. Ó, primeiro verso é letra A, porque a gente não sabe com quem que ele vai rimar, a gente vai começar esse verso com a letra A. Então, aqui no cantinho, tá? Vocês coloquem letra A. Caminhando pelo espaço é a primeira rima. Primeiro verso, letra A, tá? Como os trapos de um lençol. Esse segundo verso está rimando com o primeiro? Não, né? O primeiro termina com espaço, o segundo com lençol. Então, como não está rimando, essa é a rima B. Então, eu vou pôr B, porque é uma rima diferente do primeiro verso. Para bandas do pôr do sol. Sol rima com lençol. Então, quer dizer que aqui eu vou repetir a rima B. Então, vai ficar B de novo, tá? Porque é outra rima, é a mesma rima do segundo verso. Então, por enquanto, nós temos A, B, B, tá? Isso aqui é pra gente entender como funciona a rima do verso, da estrofe. Quarto verso, as nuvens vão em fracasso. Fracasso tá rimando com espaço. Então, qual vai ser a letra aqui? A. Então, é a rima lá do primeiro verso. Então, A com A. Aqui e ali um pedaço. De novo,
rima com fracasso, que rima com espaço. Então, é A de novo, tá? Então, por enquanto, nós temos A, B, B, A, certo? Vagando, sempre vagando. Essa é uma rima nova, não tá rimando nem com A, nem com B. Então, eu vou pôr C, tá? É a rima C. Quem estiver reparando, ó, rimou de novo. Então, aqui vai ser letra C de novo. Faz logo a comparação. Comparação não tá rimando com nada, nem com rima A, nem com rima B, nem com rima C. Então, aqui vai ser rima D. De umas pastas de algodão. Algodão com comparação. Então, D de novo. Que o vento vai carregando. Carregando rima com vagando e reparando, que é rima C. Então, vamos conferir como que ficou essa rima? Ficou A, B, B, A, C, C, D, D, C. Ai, prof, que estranho, mas é assim mesmo, tá? Pra gente saber qual é a rima que está sendo usada na estrofe, a gente faz essa separação. A, aí B, a terceiro verso rimou com A, então põe A de novo. Ah, o quarto verso rimou com o segundo verso, então é B. Então, a gente vai colocando as letras para saber, tá? Qual é a rima dessa estrofe, tá? Agora, a letra C é com relação a sílabas poéticas. Olha o que fala aqui sobre sílabas poéticas, gente. Sílaba poética ou sílaba métrica é cada uma das sílabas que compõem os versos de um poema. Então, cada verso, ele tem um ritmo, né? Ó, caminhando pelo espaço, como os trapos de um lençol. Então, ele tem uma rima, e essa rima, ela é separada por sílabas, tá? Essas sílabas nem sempre correspondem às sílabas gramaticais. O que a gente entende por sílaba? A separação de sílaba normal, certo? Porém, a sílaba poética, ela é um pouquinho diferente da separação de sílaba normal que a gente aprende, tá? Olha a dica lá. Respeite o ritmo do verso, para isso, una vogais que estejam em sílabas ou palavras diferentes. Então, às vezes, a gente vai unir duas vogais que estão separadas, tá? Silabicamente, mas ali dentro do verso, elas têm um som que é unido. Então, elas vão fazer parte da mesma sílaba. A gente vai fazer aqui para vocês entenderem melhor, tá? E a terminação de contagem dessa sílaba poética é na última sílaba tônica, tá? Do verso. Então, não é na última sílaba da palavra, é na última sílaba tônica, tá? Então, aqui está pedindo na letra C que a gente copie os 3 primeiros versos para indicar o número de sílabas poéticas de cada um deles, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, vamos lá. Caminhando pelo espaço, né? Então, vai ficar assim, ó. Caminhando pelo, ó, isso aqui é uma sílaba só, passou, caminhando pelo espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a sílaba tônica, tá? Da palavra espaço é pá.
Então, eu vou contar a minha sílaba poética até aqui, certo? Então, até aqui, nós temos quantas sílabas poéticas? 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 sílabas poéticas. Vamos ver o segundo verso, se vai dar 7 também. Como os trapos de um lençol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas também, tá? Então, como os, eu falo junto, ó, como os trapos de um lençol, tá? 7 sílabas. E a terceira, o terceiro verso, pras bandas do pôr do sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, ele tem 7 sílabas. Se a gente fosse fazer em toda a estrofe, nós iríamos perceber que todos os versos possuem 7 sílabas, tá? Isso é uma métrica, isso é métrica de poesia, tá? A gente que está lendo a poesia, a gente talvez não perceba, mas é a métrica, por isso que rima tão bonitinho, certo? Questão 19. Quem caminha pelo espaço? Caminhando pelo espaço como trapos de um lençol. Quem caminha pelo espaço? As nuvens, né? As nuvens estão personificadas. Então, é como se fossem pessoas. Elas caminham pelo espaço, fracassam, vagam sem destino, tá? Então, aqui ele usa uma coisa da natureza, né? E personifica, como se a nuvem caminhasse, como se a nuvem fracassasse, como se a nuvem vagasse, né? Sem destino, tá? Questão 20. Por que o movimento das nuvens é tido como fracassado? Os fiapos de nuvem não se juntam para formar algo. Ponto e vírgula. Por isso, as nuvens são um fracasso. Afinal, as nuvens pareciam ganhar consistência e volume para chover. Então, assim, para ele, esse fracasso é porque elas não conseguem se juntar, elas estão todas esfiapadas, certo? O uso de figuras de linguagem contribui para a expressividade do poema. Identifique os versos em que há comparação. Então, qual verso que estabelece ali uma comparação, gente? Nuvens como trapos de um lençol. Então, ele está comparando, né, as nuvens como trapos de lençol, certo? Então, aqui está acontecendo uma comparação. Uma aliteração, gente, o que é a aliteração? A aliteração é a repetição de um fonema consonantal, de um som de consoante, tá? Não precisem ficar preocupados assim com, ai professor, isso aqui é complicado. Não, isso aqui a gente está mencionando agora, mas mais para frente vocês vão estar estudando essas figuras de linguagem mais detalhadamente, tá? Isso aqui é para a gente poder entender melhor o poema, tá? Então, o que é a aliteração? É quando um som de uma letra de consoante se repete muito dentro de uma estrofe, tá? Então, por exemplo, ali ocorre com o V. Vento vai para imitar o som do vento, né? Então, ó, vento vai.
Então, é para imitar o som do vento, né? Essa a literação do fonema V, certo? Então, aqui fala um pouquinho sobre as figuras de linguagem, né? Que a comparação aproxima dois termos por meio do conectivo como, né? Ou por algum dos seus sinônimos, tal qual, assim como, da mesma maneira que, e a literação é a repetição de um fonema consonantal, tá? Ó, assim termina o ABC do Nordeste flagelado. Então, aqui nós temos o Z, que é a última letra do alfabeto, e aqui nós temos a última estrofe desse poema, tá? Que diz assim: zangado contra o sertão, dardeja o sol inclemente, cada dia mais ardente, tostando a face do chão, e mostrando compaixão lá do infinito estrelado. Pura, limpa, sem pecado, de noite a lua derrama um banho de luz no drama, no Nordeste flagelado. Então, aqui ele termina o cordel dele, certo? Bom, agora vocês vão escolher uma letra do alfabeto, tá? Você pode escolher a letra do seu nome, a letra do nome da professora, a letra do nome de quem você gosta, enfim. A partir dela, você vai dar a sua contribuição para esse poema, para o ABC. Lembram que a letra que você escolher, você tem que começar com uma palavra que comece com aquela letra. Se você escolher o B, você tem que começar com uma palavra que comece com B. Se você escolher o F, vai começar com uma palavra que começa com F. Os textos criados, tá? Devem ser ilustrados com uma xilogravura e pendurados num cordel na sala de aula. Ah, se a gente estivesse em sala de aula, a gente iria fazer isso mesmo, tá? Então, aqui você vai fazer a sua estrofe, tá certo? Então, você vai criar aqui a sua estrofe do ABC do Nordeste. Você vai escolher uma letra, tá? Do A ao Z e vai fazer a sua estrofe. Lembrem-se, vocês têm que ter 10 versos, tá? Como as do ABC. Aqui vocês têm algumas dicas, ó, de como seguir para fazer esse poema, ó. Observe a forma do poema ABC do Nordeste, o esquema de rimas. Vocês têm que seguir esse mesmo esquema de rimas. Tentem, né, pelo menos adotar essa mesma estrutura, tá? Pesquisem sobre a seca, escolham um aspecto a ser tratado, testem seu texto, leiam em voz alta e confiram a sonoridade e a musicalidade dos versos. A xilogravura, gente, nós não vamos fazer, tá? Por conta do tempo, que nós estamos já com pouco tempo, né? Vocês têm bastante atividades para fazer ainda, tá? Aqui ensina bem certinho como fazer, né? Se alguém até se interessasse em fazer, eu ia ficar bem feliz para ver se ia dar certo, tá? Mas assim, eu não vou cobrar de vocês isso nesse momento por conta de tantas atividades que vocês têm para fazer, tá certo? Então, aí vai ficar essa atividade para vocês, que é fazer essa estrofe aqui, tá bom? Entenderam? Então, qualquer dúvida, me chamem lá, que a prof dá mais alguns esclarecimentos. Mas é isso, é escolher uma letra do alfabeto e fazer uma estrofe para você complementar, para você contribuir com o poema ABC do Nordeste, tá certo? Então, hoje ficamos por aqui, gente. Até a próxima.